Atos capítulo 2, versículo 1 diz assim: Cumprido-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Versículo 2: E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Dá um pulinho aí para o versículo 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Nossa lição, primeira lição do trimestre, a origem da igreja. Hoje, se nós fôssemos falar em uma sala acadêmica, teológica, em um seminário teológico, hoje nós poderíamos dizer que estaríamos iniciando uma matéria chamada eclesiologia. Faz parte da grade dos seminários teológicos ou das faculdades teológicas hoje. É uma das matérias mais fundamentais. Eu sei que isso não cabe dentro da sala, só para vocês terem entendimento, numa faculdade teológica ou no seminário, como se definir, chamá-lo, existe uma grade particular. Geralmente na teologia, essa grade, que é uma grade voltada à teologia, chama-se teologia sistemática, que é uma teologia que vai dividindo em vários pontos que nós conseguimos estudar de forma detalhada. Aí vão vir a própria teologia, teo de Deus, logia, estudo. Então, estudo sobre Deus, claro, na sua limitação, na nossa limitação, porque Deus não é algo que nós podemos guardá-lo para estudá-lo. Então, tudo que nós estudamos acerca dele é aquilo que ele nos revelou estudar. Também temos a cristologia, como o nome já diz, estaríamos estudando sobre o Filho de Deus, o Cristo, o estudo sobre Cristo. Sobre a pneumologia, que aí seria pneuma de sopro, estudo sobre o sopro. Qual o sopro? O sopro do Espírito Santo. Então a pneumologia seria o estudo sobre o Espírito Santo. Aí além dele aí, esse é o estudo da Trindade, mas também aí nós iríamos entrando aí para a bibliologia, a eclesiologia e umas 8 dias aí diferentes, tá bom? Mas só para vocês terem ideia da complexidade do texto, do quanto ele é importante, do quanto isso aqui de fato é uma sala de aula, nós estaremos iniciando um trimestre sobre eclesiologia. Eclesiologia, na sua raiz da palavra eclésia, estudo da igreja. Essa eclésia é do termo grego, que tem duas palavras ali, o ek, para fora, o ek ali significa para fora, a eclésia ali seria chamados. Então, chamados para fora. A igreja é aqueles que são chamados para fora. Para fora de quê, pastor? Para fora do pecado, para fora do caminho da perdição, para fora do caminho do inferno. Vamos ser bem diretos. Esse é o caminho. É por isso que nós dizemos assim, nós convertemos como? Nós tínhamos um caminho de pecado que nos levaria ao inferno, mas somos tirados deste caminho, chamados para fora dele, para uma conversão, para um novo caminho, para um novo prumo, para um novo rumo. Amém? Então, hoje nós vamos falar sobre a origem da igreja. O textuário da lição diz, em Atos 2:38, e disse-lhes Pedro: Arrependei-vos a cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Vocês me ouvem bem? Verdade prática: a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Amém? Deixa eu repetir isso aqui, que essa verdade aqui tem que ser um lema da igreja de fato. A igreja é a família de Deus. Está vendo seu irmão aí do seu lado? Sua irmã do seu lado?
comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Olha a Trindade aqui. O plano da Trindade. Eu gosto de quando... Uma vez quando me perguntaram assim, mas a Trindade a gente consegue ter uma dificuldade de saber o que é que Deus, qual foi principalmente em relação a Cristo como homem, enquanto ele foi como homem, como ele foi obediente, e a diferença de que ele é Deus e de que ele é homem. Eu digo isso assim, vamos ser bem claro, se ele foi obediente, o plano dele sempre foi o plano do Deus Pai, porque o Espírito Santo também não vai ter um plano diferente dos três, vai ser sempre o plano igual. Amém? Então, vamos à introdução da lição. Uma rápida leitura do Novo Testamento é suficiente para percebermos que a igreja de fato e que importância ela tem para os apóstolos e os primeiros cristãos. A igreja era relevante. Paulo, por exemplo, a denominou de coluna e firmeza da verdade, e Pedro a chamou de geração eleita. Nesta lição, mostraremos o que a Bíblia de fato revela sobre a Igreja de Deus. Veremos que a Igreja de Deus, longe de ser meramente uma associação de pessoas, é uma instituição divina. Amém? Deixa eu já explicar para vocês. Eu estou chamando o irmão Adelmar aqui, para ele pegar uma coisinha lá dentro, que é aquilo que vocês vão gostar, tá bom? Mas vamos, não estranhem não. Bem, antes de entrar na lição em si, nós vamos falar, primeiro passo dela vai ser o povo de Deus e a Bíblia, na história da Bíblia ali no caso, como é que esse povo de Deus ele é formado. Mas eu quero pegar esse gancho aqui da introdução, quando ele fala assim: veremos que a eclesia, a igreja de Deus, longe de ser meramente uma associação de pessoas, é uma instituição divina. E aqui, assim, vocês me conhecem pelas aulas que eu venho ministrando, eu gosto sempre de estar chamando a gente para poder estar uma confrontada em relação a alguns entendimentos que nós temos. E aqui tem um pouco do que a gente precisa ter de responsabilidade enquanto dizemos que somos igreja. Infelizmente, hoje vivemos um tempo em que a igreja, a melhor característica da igreja, se fosse botar aquilo que ela mais se parece, não seria com a igreja como ela foi formada, mas como um clube. Nós sempre gostamos de usar esse termo. Um clube. É algo que nós, às vezes, nos reunimos porque é cômodo. E hoje em dia, principalmente, porque parece que aquele que faz parte deste clube chamado igreja é um povo que geralmente é muito valorizado, é muito respeitado. É um povo que é muito levado a sério, eles são sérios. Mas não passa de ser uma reunião de pessoas que decidem se unir. Às vezes uma vez na semana, em alguns casos 2, 3 vezes na semana. Mas infelizmente também nesses casos de 2 ou 3 vezes na semana se reúnem porque às vezes não tem outra coisa a fazer também. Não tem o verdadeiro desejo de estar na casa de Deus. Não tem o mesmo desejo da comunhão, que é quando eu digo da igreja, eu não estou falando da questão do momento do culto apenas, do domingo, no nosso caso, da terça, no nosso caso, da quinta, que seria muito bom que 10%, 20% da igreja participasse de um culto na quinta-feira. Por que eu estou dizendo isso? Na escola, hoje temos um número um pouco maior, mas se nós olharmos direitinho, olha o tanto que tem de cadeira vazia. Nós temos aí basicamente 80% da nossa igreja, e eu estou falando bem alto, de cadeiras vazias na escola bíblica pela manhã. E falamos de uma igreja que é conhecida por seu estudo. E ainda assim, a igreja, hoje pela manhã, talvez o clube escolhido não fosse o clube da igreja, que vai ter lá um pastor me ensinando sobre igreja, mas seria talvez uma piscina, talvez fosse uma praia. É mais vantajoso. E quando eu faço a comparação, nós falamos no último trimestre de 2023 sobre a obra missionária e falamos um pouco sobre perseguição, e eu não consigo entender a igreja dentro desse molde, como hoje isso acontece, como era a visão antigamente. A igreja tem uma responsabilidade. Ela é a noiva do Cordeiro. Ela é aquela que precisa mostrar para o mundo que é diferente. Ela precisa mostrar para o mundo, não é que é um povo confiável, e que às vezes não é, mas é um povo que tem vestes brancas,
é um povo que não se suja e não se compromete com o pecado, que tem a liberdade de acusar o pecado, não o pecador, porque um dia pecador, hoje não mais usufrui deste mesmo pecado. A experiência que a igreja traz de quando vive no mundo tem que ser a experiência daquele que prova que é limpo. Isto é ser igreja. Isto é ser igreja além do culto do domingo, da terça, da quinta e da escola. É a igreja no meu trabalho, é a igreja na minha rua, é a igreja que impacta a minha cidade, é a igreja que não consegue controlar e ser controlada dentro do meu estado, e é a igreja que tem voz ativa na minha nação. Aí eu pergunto a vocês, qual dessas características tem a nossa igreja ultimamente? Não digo a nossa igreja enquanto placa, digo a nossa igreja enquanto uma igreja brasileira que alguns anos atrás era vista como aquela que iria revolucionar o mundo. Mas assim como outros momentos em outros lugares, também começa a se acomodar. Porque o que importa é a minha carteirinha de membro da minha igreja, ainda que às vezes eu vá uma vez ao mês. Característica de igreja é ser corpo, corpo é ter comunhão. Comunhão é ter união. E às vezes eu não sinto falta do meu irmão. Às vezes eu venho ao culto e saio e não me importo com quem esteve do meu lado, em saber se ele está bem, em dar a paz do Senhor, porque assim como num clube, cada um fica na sua mesa, e eu quero vir para a minha igreja, participar do meu culto, ouvir a minha palavra, e eu não quero saber quem está sentado ao meu lado, porque a minha porção, quem pede sou eu, ao garçom que está servindo. Parece um clube? Mas e cadê a alegria de quando sair, olhar para o meu irmão, para a minha irmã, e ainda que eu não o conheça, perguntar se ele está bem? Há uma semana atrás estávamos no nosso culto da virada. Quem esteve aqui presente, participou, culto abençoadíssimo, palavra abençoadíssima. O final em comunhão. Mas me preocupa quando eu vejo uma igreja do nosso tamanho, que no culto do dia 31, em que ao final todos nos abraçamos, ainda vejo nas cadeiras alguns que aguardam um abraço e vão embora sem ser abraçados. Não é alguém que está te pedindo dinheiro. Não é alguém que está te pedindo para ser levado para casa para ceiar contigo. Está esperando um abraço e vai embora e não recebe esse abraço. Olha para os lados e vêem pessoas porque se conhecem se abraçando, como aquele que se encontra na praia por um acaso, mas aquele que talvez eu conheça de vista, mas eu não sei, não tenho intimidade com ele, eu não consigo me aproximar dele. Aí eu pergunto, como é que pode um corpo unido não ter intimidade um com o outro? Não saber quem é um ao outro. Já citei isso para vocês aqui uma vez. Uma vez um diácono conversando comigo, eu sou líder da diaconia da igreja, então assim, um dia um diácono veio conversar comigo e fazer queixa de um irmão. E veio me falar, diz assim, pastor, está vendo aquele irmão ali? Aquele irmão chega todo dia no culto e senta no mesmo lugar. É na mesma cadeira praticamente. Ele muda a cadeira por pouco, a não ser que esteja ocupada. Ele entra, não dá a paz do Senhor. Ele entra a hora, participa do culto, acaba o culto e ele vai embora. Ele não fala com ninguém. Aí eu perguntei para ele assim, e você é o que na igreja? Eu sou o diácono. Eu digo, deixa eu te contar uma coisa, antes de ser diácono, o Espírito Santo já te direcionou a saber até a prática do irmão, a hora que o irmão chega, onde o irmão senta, como o irmão vai embora. E eu te perguntar, quantas vezes você o esperou na entrada? Você quer fazer diferente? Você quer ser igreja? Faz o seguinte, a partir de hoje, aí eu falei como líder, eu vou te dar uma ordem. Você vai ficar na entrada que ele entra. E na hora que ele entrar, você vai ser aquele que vai dar a paz do Senhor. Você vai levá-lo até o lugar que ele gosta de sentar. E a hora dele ir embora, você vai se aproximar e vai se despedir dele. E você vai esperar um culto que ele não venha. E quando ele chegar no culto seguinte, você vai olhar para ele e vai receber, ele vai dizer assim, senti a sua falta. Aí eu disse para ele, e eu quero ver se na próxima vez que ele chegar, ele não vai te procurar. Eu sou muito
tímido, sou muito introspectivo, sou difícil com isso. Mas na igreja eu tenho que lidar com essas coisas. Sabe por quê? Porque vocês são meus irmãos, vocês são minhas irmãs. E eu não posso ficar sem falar com vocês. Às vezes eu consigo andar pelo meio de alguns, ainda que minha timidez me limite, e às vezes ainda que não tenho prática de falar, eu ainda passo e dou a paz do Senhor, falo, pergunto se está bem. E quando pergunto se está bem, não é comodismo não, eu pergunto mesmo, eu quero saber se você está bem. E se eu precisar dizer assim, não pastor, não está, eu saberei que eu preciso orar por você mais um pouco, e direcionado a você. Porque a igreja é aquele que cuida também um do outro. A igreja não é um corpo. Quando uma perna dói, a mão passa. Mas eu sou mão, não sou perna. A dor não é em mim, mas o meu corpo está doendo. Eu não posso sentir dor e ignorá-lo. Amém? Então vamos começar nossa lição entendendo que nós não somos um clube. Nós somos um corpo. Uma instituição que precisa mostrar união. Que tem características. Que um se parece com o outro. Que tem uma ética que vive de igual. Que na hora que um visita a casa do outro, sabe que antes das refeições oram. Porque é prática na casa. Tanto de um quanto do outro. Isso é característica de igreja. Mas vamos para a nossa lição. Isso eu vou fazer a introdução. E Deus me ajude com o tempo. Mas vamos lá. O povo de Deus na Bíblia e na história, no Antigo Testamento, o termo hebraico kahal, ou kaal, é usado para referir a um ajuntamento do povo de Deus, debaixo do Antigo Pacto. Nesse aspecto, o seu uso é o de uma convocação para uma assembleia ou o ato de reunir-se em assembleia. Quem tiver com Bíblia aí, por favor. Deuteronômio capítulo 4, versículo 10. Deixa ele chegar com o microfone, para todos ouvirem. Graça e paz. O dia em que estivesse diante do Senhor, vosso Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse, ajunta o povo, para que eu os faça ouvir as minhas palavras, as quais aprenderão, para que tenham todos os dias que viverem sobre a terra, e os ensinarão aos seus filhos. Pronto. Eu estou dando um exemplo, tá? De povo reunido. Deuteronômio 4, 10, vai mostrar justamente essa convocação para que o povo se reunisse. Deus mandando com que o povo se reunisse para que o povo aprendesse a ter temor sobre a vida dele. E sobre esse entendimento também passariam aos seus filhos. Mas ali, Deus pede para que o povo se reúna. Ali existe um povo reunido. Na Bíblia vai trazer outros segmentos, eu não vou trazer todos os textos por conta do tempo, mas tem ainda a questão da congregação do povo. A igreja reunida como uma congregação. Antigo Testamento, tá ok? Multidão, congregação, a congregação de Israel, o grande ajuntamento, como vai lá em Neemias, o povo sendo reunido novamente para voltar ao seu ponto de origem. No contexto do Antigo Testamento, se refere ao Israel étnico, uma nação que se juntava ou reunia tanto com fins culticos ou não. Então esse termo hebraico kahal vai falar sobre um ajuntamento de pessoas, uma reunião, uma assembleia. Não tinha ainda o mesmo âmbito como é na igreja. Seria basicamente um povo único, o povo Israel, sua etnia israelita, judeu. Então tinha esse propósito, tinha esse segmento. Vamos botar assim, né? Vou usar esse termo. Tínhamos essa limitação diante do termo hebraico kahal. Tá ok? Vamos para o Novo Testamento. No Novo Testamento, o termo grego eclesia, já expliquei para vocês o contexto do eclesia, se refere à igreja cristã, contudo no contexto neotestamentário, o seu sentido
definirá do que ele é dado. No Antigo Testamento, tanto na forma como na função, não é apenas uma nação ou uma raça, mas todos aqueles de diferentes raças e nações que foram comprados pelo sangue de Cristo. Amém? Diferente do Antigo Testamento, no Novo Testamento, agora o termo grego, eclesia, já não se trata mais de um povo, de uma etnia apenas, de uma raça apenas, de uma nação, mas agora de todos aqueles que têm o seu chamado à igreja. Agora tem uma diferença daquele povo. Esse povo agora, conhecido como povo de Deus, se expande. Qual a semelhança? Vamos lá, né? Vamos para o contexto da vontade de Deus. Isso aqui a gente vai chegar um pouco na lição, vai falar sobre esse planejamento de Deus, mas só para a gente ter uma ideia da diferença entre Antigo e Novo Testamento. No Antigo Testamento é óbvio, Deus chama o povo de Israel como aquele povo que seria conhecido como o povo de Deus. Seria a nação conhecida. É por isso, inclusive, que Deus não levanta em Israel um rei. Deus levanta em Israel juízes, homens e mulheres, que lideravam o povo. Mas que diante das batalhas era apenas um líder, não era um rei. Não tinha o poder de soberania como um rei tinha. O que é que o povo de Israel faz? Toda vez que eles vão batalhar, eles verificam que a nação contrária a eles sempre vem com um rei. Israel não tem rei, tem um líder. E aí eles começam a questionar. Nós queremos que nossa nação também seja uma nação como as outras, que tenha um representante lá na frente, um rei que nos represente. E Deus responde ao povo e diz: a minha vontade era que eu fosse o rei. A minha vontade era que vocês fossem conhecidos como um povo que tem o seu Deus, o Senhor dos Exércitos, que não perde batalha. Eu sempre estive à frente. Mas se é o desejo de vocês, eu levantarei um homem. E aí Deus levanta Saul, para que seja o homem conhecido, representante como rei de Israel. Mas esse povo conhecido deveria ser conhecido como Deus, o Senhor dos Exércitos, como Deus que cura, o Deus todo-poderoso, o Deus que não se pode ser comparado, o único Deus. E ainda que, como único Deus, em outras nações existissem deuses falsos, ainda assim esses deuses deveriam prestar continência ao nosso Deus, o único que de fato é poderoso, que é eterno. Este era o povo que Israel deveria ser o povo que deveria mostrar ao mundo que existe um Deus que é capaz, e aí nenhum outro Deus no mundo tem a mesma, eu não vou dizer a capacidade, porque aí já seria redundância, mas nenhum outro Deus promete, por exemplo, salvação, como é o Deus de Israel. Nenhum outro Deus pagou o preço como pagou o Deus de Israel. É por isso que ele é o único Deus. É por isso que entendemos assim. Essa deveria ser a palavra de Israel. O povo que teve uma experiência com este Deus e se tornou o povo dele, representante no mundo. É por isso que João 3,16, o texto diz: porque Deus amou o mundo. Não é que Deus amou a Israel, mas Deus amou o mundo, para que todos aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Já está escrito ali em João 3,16. Mas o povo de Israel, por essa ideia de assembleia, de ajuntamento de pessoas étnica e da sua raça, entendia que aquele movimento era apenas para eles. E aí eu não vou entrar em detalhes, mas quem tem entendimento, falamos muito das nossas pregações aqui, que Pedro, por exemplo, é um que tem essa dificuldade de entender que a salvação, que o dom do Espírito Santo, tudo isso era para o mundo, não era apenas para os israelitas, não era apenas para os judeus. Em determinado ponto no Novo Testamento, agora o termo não é mais o carral do hebraico no Antigo Testamento, mas agora se torna a eclesia, como eu falei, aqueles que são chamados para fora. Chamados para fora dessa ideologia também, chamados para fora deste entendimento limitado, mas agora sim como povo ilimitado de um Deus que também é ilimitado. Falamos aqui no trimestre passado sobre a perseguição,
E aí é interessante que, assim, e algumas pessoas me perguntam assim, mas por que Deus permitiu que isso acontecesse? Deus permitiu para que isso acontecesse para que o povo saísse do seu ambiente de comodidade. Deus pode fazer a igreja mexer e sacudir para que nós possamos sair também da nossa comodidade, tá? Não esqueçam disso, não. E aí, saindo dessa comodidade, o povo, sim, agora, que era para ter guardado até Jerusalém, até certo ponto, deveria sair de Israel. Deveria ir agora para os 4 cantos do mundo, levar essa boa nova do Evangelho, do Deus que foi para uma cruz morrer por todo aquele que nele creia. Agora, não é mais um ajuntamento de pessoas, porque agora o mundo não tem mais como juntar esse povo. O mundo agora vai ter que ver espalhado por aí. O termo muda. E aí a lição diz assim, não é apenas um ajuntamento de pessoas, mas uma assembleia de crentes regenerados que se reúnem para adorar a Deus. Agora tem um propósito, que não era mais falar sobre a sua nação, mas agora era para adorar a esse Deus. Era o povo da perseguição, que quando viam os filhos sendo mortos, olhava para o céu e dava glória a Deus. Não era o povo que vinha para um clube, vocês me entendem? E eu saio deste clube porque eu não consigo o meu carro novo ou a minha casa nova. Não perdia bens materiais, perdiam famílias, perdiam filhos, perdiam esposas. Este era o preço pago pela carteirinha de membro da igreja. Mas ainda assim, adorando a Deus. Ainda assim, a motivação deles era adorar a este Deus. Era o Deus que não precisou que ninguém o tirasse da sepultura, porque poder e autoridade ele mesmo tinha. Já citei para vocês aqui sobre isso. É o Cristo, o Deus que vai para a cruz e a morte espera do lado para levar ele. E quando olha para ele na cruz, olha e diz assim, eu não posso fazer nada. Eu posso levar aquele que tem pecado, mas esse aí não tem. Ele precisava morrer na cruz e a morte não podia levá-lo. Então ele olha para o Pai e diz assim, pai, a ti eu entrego o meu espírito. Até para isso, ele tinha que ter autoridade. É esse Deus que nós nos reunimos e é Ele que nos adoramos. E na história cristã, há quem creia que a igreja subsiste governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Evidentemente, a tradição protestante rejeita esse contexto, esse conceito. Vamos lá, né? Saímos agora da igreja primitiva e vamos agora para a história da igreja. Na história da igreja, deixa eu tentar ser um pouco mais rápido para a gente não conseguir não parar tanto nesse tempo agora. Mas assim, a igreja primitiva, ela passa por uma perseguição. Em determinado momento, o governante de Roma, ele agora decide, por uma visão que ele tem, que agora, de fato, aquela igreja que era perseguida, que era morta, e quanto mais morta, mais crescia. Isso ninguém conseguia entender. Era de fato a igreja de Deus. Então a igreja que era agora apostólica também era apostólica romana. Ela agora era respeitada, não era mais perseguida. Ela agora tinha direitos. Ela agora fazia parte do poder, do clero. E a igreja começa a se perder. Começa a ir para o entendimento de algo que não era mais a prioridade de adoração a esse Deus. E a igreja começa a ter um certo cuidado, uma linha de poder, e assim a gente pode trazer várias marcas deste momento, várias marcas muito tristes da igreja. E por ser igreja e ser parte da igreja, é a nossa parte também. Se nós olharmos, por exemplo, deixa eu dar um dado para vocês, se fossem reunidas todas as lascas da cruz de Cristo que foram vendidas por essa igreja, a igreja católica, apostólica, romana, poderiam ser feitas centenas, talvez milhares de cruzes.
mas a igreja vendia as lascas da cruz de Cristo. Porque os túmulos dos apóstolos eram até hoje guardados pela igreja católica? Porque a igreja que retém, porque é um lugar de adoração, é um lugar de veneração, mas também é um lugar que gera valores. É por essa marca que até hoje a igreja é considerada pelo mundo como aqueles que se importam com dinheiro, que se importam com bens materiais, por sua riqueza. E eu ri, e achei interessante que minha esposa esses dias, sempre no final do ano, mostra muito a igreja católica, o Papa lá ministrando as missas da manhã. E eu achei interessante porque assim, ele sai na janela dele, a janela é muito simples. Se vocês olharem, até a tinta é muito velha, muito gasta. Aí eu falei assim, como ali, como mostra humildade na janela. Mas das costas, olha lá dentro, o quanto tem de ouro lá dentro, o quanto tem de pedras preciosas. O que adianta uma janela com portas revestidas de ouro? O que adianta? Eu não estou criticando, tá bom? Eu gosto da minha ética e eu não vou... Só estou dando exemplo de entendimento que não é o propósito. Tá? Para que nós tenhamos um entendimento um pouco sobre essa parte da Igreja Católica, e para nós avançarmos, na profissão de fé tridentina, e quem quiser anotar para depois ler a respeito, de 1564, conforme exposta na bula do Papa Pio IV, chamado de Injunctum Nobis, diz assim, a redação do texto diz assim: a Igreja Santa, Católica, Apostólica e Romana, como a mãe e mestra de todas as igrejas, o pontífice romano, o sucessor do bem-aventurado Pedro, chefe dos apóstolos e representantes, vicários de Jesus Cristo. Esta verdadeira fé católica, sem a qual ninguém pode estar em estado de salvação. Isso é um texto de 1564 da Igreja Católica, em que ela confirma o Papa como um sucessor de Cristo. Mas, baseado pelo texto, deixa eu pegar esse texto para nós lermos, Mateus 16. Quem puder abrir para mim, eu vou querer que alguém leia, eu não vou querer mais que o Humberto leia. O Humberto já leu. Eu quero que todo mundo leia. Mateus capítulo 16. Vamos lá para o versículo 17. Deixa eu ver se é 16 ou 17. Vou pegar o contexto todo do texto, né? 16 e 18. Pode? Vamos do 13. Vamos ler o texto completo. 13 ao 18. 13 ao 20. Deixa eu trazer o microfone. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: que dizem os homens ser o filho do homem? Pode continuar. E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes eles: e vós, que dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barbosa, porque não creu na carne e sangue que te revelou, mas seu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa igreja edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E te darei a chave do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que der ligares na terra
será desligado nos céus. Pronto, só até o 19. Bom, esse texto é conhecidíssimo, e é baseado-se nesse texto, em que a Igreja Católica entende que foi Pedro o primeiro Papa. É a partir de Pedro que Deus inicia a Igreja, nesse texto. Vamos lá, pelo contexto do termo grego original, Pedro, o nome Pedro significa pedra. Na verdade, o nome Pedro significa pequeno pedregulho, pedrinha, pequena pedra. O termo que Deus usa para a igreja é Petros, ou Petra, e aqui é pedra, aqui é grande, aqui é coisa grande. O Petros de Pedro, migalha, é daquele que faz parte da pedra grande. Então, quando Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, tu é pedra, Pedro, tu és Petros, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que ele quer dizer a Pedro? Pedro, tu és um pequeno pedregulho, mas sobre esta afirmação eu edificarei a minha igreja. Todo aquele que crê que Cristo é o Filho do Deus vivo, esta é a afirmação, esta é a confissão de fé, para entendermos que é ser igreja. Não se pode ser igreja sem confiar que Cristo é o fundamento, é Filho de Deus, e é por Ele a salvação. É por isso que nós dizemos assim, e aí, por isso que eu li também esse texto da Igreja Católica de 1564, por quê? Porque ele diz assim: sem pela Igreja Católica não há salvação. Deixa eu dizer para vocês, eu já falei isso várias vezes, eu vou repetir, e quantas vezes for necessário. Não existe salvação senão pela cruz. Não existe salvação por dia da semana, não existe salvação por dízimo e oferta, não existe salvação por jejum e oração, não existe salvação por nada, senão por crer que Cristo morreu na cruz para levar os seus pecados e os meus pecados. Sem Cristo, sem cruz, não há salvação. E só é o único meio. É esta afirmação que Jesus olha para Pedro e fala: é sobre esta pedra que eu fundarei a minha igreja. Não há igreja sem esse fundamento. Então, Pedro, tu és um pequeno pedregulho que já entendeu parte da grande pedra. Amém? Deu para entender? Coluna e não fundamento. Isso. A palavra de Deus fala que os apóstolos são as colunas da igreja e não o fundamento. Então o fundamento é Cristo. Isso. A pedra angular. A Bíblia também trata Cristo como uma pedra angular. Então, por isso que a lição vai falar sobre a questão dessa visão de que Pedro é o pai da igreja, Pedro é o primeiro papa, que é a Igreja Católica que detém o poder sobre a salvação, inclusive. E assim, a Igreja Católica, embora ela não reconheça as demais igrejas, nesse mesmo texto que eu li para vocês, ela diz assim: mãe de toda igreja. Então, assim, ela é a única e ela é a verdadeira. Mas ainda que exista alguma, ainda assim, esta vem da Igreja Católica. Ela é a mãe das igrejas, ela é aquela que cuida. E sobre este poder de direito sobre a salvação, por exemplo, e aí, interessante, que a Igreja Católica Apostólica Romana, em determinado momento da história, inclusive, ela começa a vender, e aí, quero saber quem sabe, aqui eu já ouviu falar esse termo, as indulgências. Alguém já ouviu falar sobre isso? Indulgências eram documentos vendidos nas praças pela igreja para que as pessoas fossem salvas. Uma família em que o pai era beberrão, morreu e não teve a possibilidade de salvação, a família não trazia ofertas, mas vendiam propriedades para comprar as indulgências para que aquele pai pudesse ser tirado do purgatório e aí sim ir ao céu. E uma aqui está me ajudando também. Então ele estaria no purgatório até que a família conseguisse pagar por isso.
E eu volto a falar para vocês, não eram valores pequenos, eram valores altos. Crianças que não tinham sido batizadas ainda, precisariam ser pagas indulgências para elas. É por isso que não poderia esperar, as crianças recém-nascidas deveriam ser imediatamente batizadas. Tudo isto faz parte dentro de um contexto. Tá? Eu, na época do meu segundo seminário teológico, eu fui com alguns colegas aqui no CETEF, nós fomos para uma região, para uma cidade aqui na Bahia, e eu lembro que na cidade de Bahia, muito voltada principalmente para a questão do Umbanda, do Candomblé mesmo, nós fomos entender um pouco mais sobre esse entendimento da cultura religiosa baiana, muito forte nessa cidade. E eu lembro que o próprio guia turístico, embora fazendo parte desse entendimento muito voltado à Igreja Católica, ele trouxe alguns segredos para nós. E ele falou assim, a igreja traz esse entendimento de muito tempo. Ele falou assim, quer ver um exemplo? Antigamente, a Igreja Católica nessa cidade tem muito poder, muita terra, muito valor, muita propriedade. Obrigado. Ele dizia assim, sabe como é que eles conseguiam? Ele chamava para um grande fazendeiro, e o fazendeiro queria dar uma oferta para a igreja. Aí o líder religioso dizia assim, tá bom, eu vou querer, mas não quero muito. Eu vou querer o tamanho de uma terra que fosse do tamanho de 10 couros de boi. E o fazendeiro prometia, não, eu vou te dar 10 couros de boi, eu quero 10 couros de boi. Amanhã você vem e nós vamos medir os 10 couros de boi, eu te dou aquela terra. Durante a noite, aquele líder pegava o couro de boi e cortava em tiras. Iam fazendo tiras, uma grande corda de tiras, para que no outro dia aquela corda de tiras fosse uma grande corda de tiras, para que uma grande propriedade fosse entregue à igreja. Mas como a promessa do Senhor era que pagaria aquele valor, então ele acabaria dando aquele valor para a igreja. Boa parte daquela cidade era da Igreja Católica, por conta desses artifícios trazidos, e lá, com estudantes, eles abrem um pouco mais dessas informações. Eu achava muito interessante essas curiosidades. Pai do Senhor, da venda de indulgências vem grande parte da fortuna da Igreja Católica, que hoje é o maior capitalismo do mundo, não é? Justo. Muito do que a igreja tem de riqueza hoje. Eu já falei para vocês uma vez que uma pessoa me encontrou e me questionou, dizendo assim, eu gosto muito da igreja, mas a igreja tem dinheiro para acabar com a fome no mundo durante 10 anos. Aí eu falei com ele, tem, o tráfico também tem, a venda de armas também tem, o tabagismo também tem, o álcool também tem, a prostituição e a pornografia também tem. A diferença é que a igreja que eu congrego, ao invés de nós queremos acabar com a fome no mundo, nós tiramos os jovens da prostituição, da pornografia, os pais dos vícios do cigarro e do álcool, as mulheres da prostituição, nós tiramos jovens das drogas, para que este poder de dinheiro não consiga alcançá-los. Nós não preocupamos com a fome no mundo porque nós queremos tirar aquele que gera fome no mundo. Mas, de fato, a igreja, principalmente a Igreja Católica, isso é conhecido no mundo todo, tem muito valor. E muito desse valor foi atribuído por volta dessas vendas de indulgências em praças públicas. Mas vamos lá. Uma grande denominação protestante histórica, a igreja é definida como uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após a profissão de fé. A profissão de fé, aquele que entende que Cristo é o Filho do Deus vivo. Por outro lado, de acordo com o documento de uma grande denominação pentecostal americana, entendemos a igreja como o corpo de Cristo. Este é algum dos termos da igreja. Não gosto de limitar apenas a isso. A igreja é o quê? A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja, de fato, é o povo que entende que deve se reunir para adorar, prestar culto a Deus, não
ser cultuado por Ele. Num culto, a pessoa não precisa vir, e Deus não tem obrigação nenhuma de vir e sair daqui com a certeza de que Deus o visitou. Não. Deus o visitará quando você vir buscá-lo. Este é. Porque, aí eu vou dizer assim, se ele gosta tanto de se denominar o nosso noivo, quem aqui é casado, quem aqui já teve relacionamento, sabe como é que é. A paixão que ele tem, ao ponto de se entregar à morte por essa noiva, eu duvido que quando ela busque ele não se apresente diante dela. Eu duvido que quando ela, de fato, de coração, queira apenas a presença dele, ele não se faça presente. Eu não consigo entender esse noivo que foi capaz de provar o seu amor ao nível que ele provou, e quando ela quer apenas falar com ele e ouvi-lo, ele não se apresente. Você tem, como igreja, o direito de dizer que você experimenta o maior amor do mundo. Você tem como igreja o direito de dizer que ninguém te amou mais do que o seu noivo. E que ninguém amou a ninguém, senão o seu noivo a você. Você experimenta o amor mais genuíno e puro. Este tem que ser o desejo de cultuar a este Deus que te ama a esse ponto. A alegria de vir para a igreja, ainda que preocupado, e ao se ajoelhar, sinta uma paz que você não sabe de onde veio. Como aquele que te traz e diz assim, ó, não, hoje eu quero só a sua atenção. Esquece isso. Eu só quero sua atenção. Quando Cristo olha para uma das igrejas da Ásia e diz assim, você faz muito. Eu estou no seu meio e sei que você faz muito. Você ensina, você doutrina, você cuida, você é exemplo. Mas eu tenho uma coisa contra você, que você abandonou o primeiro amor. É como se Cristo diz assim, não adianta você fazer nada disso. Eu só quero que primeiro você faça isso por amor a mim. Aí eu vou usar um termo de nordestino. Você não precisa trazer água no cesto. É Jesus olhando para a igreja assim, eu não quero que você faça além. Eu quero que você primeiro me ame. O fazer será comprometimento com o meu amor. Eu quero que você se alegre de me ouvir novamente. Eu quero que você se alegre de olhar para alguém e falar, eu sou a noiva dele. E infelizmente na igreja hoje, em alguns momentos, algumas pessoas entram em alguns lugares e não querem demonstrar que são igreja. Porque tem vergonha do noivo. Aí uma pessoa que tem vergonha do noivo é digno dele? Quem sabe das minhas aulas sabe que de vez em quando eu dou uns apertinhos. Mas vamos lá. A igreja como criação divina. A igreja como um ideal de Deus. Desde a eternidade, a igreja estava no coração de Deus e foi idealizada por Ele. Em sua essência, ela é um projeto divino, como também nos elegeu nele Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Eu quero que mais alguém abra aí para mim, por favor. Efésios, capítulo 1, versículo 4. A paz de Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Continua. Acho esse texto bonito. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Pode continuar. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência.
desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que prospuserá em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também fomos depois que ouvistes as palavras da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o pendor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Eu poderia parar a lição aqui, né? Você viu a promessa de Deus, você viu o plano de Deus para a sua vida. Na fundação do mundo, Ele já estava predestinado a ter você como membro dessa igreja. Ele já sabia que você seria instrumento de adoração a Ele. Que a glória de Deus se revelaria em você. Lá no fundamento, lá na fundação de tudo. O amor de Deus fez com que Ele provesse um plano para salvar o homem caído. Assim, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Não foi por um acaso que Ele simplesmente decidiu que juntaria um povo, que seria a igreja, que se reuniria em adoração a Ele, seria conhecida como a noiva do Cordeiro. Não, houve um preço. Antes da igreja ser considerada igreja e ser conhecida como, precisou ter uma cruz, um inocente, um entendimento diferente. Eu conversava esses dias com o Jorge aqui, eu falando assim, olha como Deus prepara tudo para a igreja, parece que tudo foi feito desde o início, de fato, e parece não foi, agora nós entendemos que foi para ela, e assim, olha como tudo vai sendo moldado. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês, vou dar um exemplo só, porque o tempo não me ajuda mais. Vocês querem ter uma ideia? Olha como o nosso entendimento muda, e como Deus mudou no decorrer da história, para que nós entendêssemos um pouco sobre o amor dele por nós. Se eu dissesse para vocês, que saiu uma notícia essa semana, de um jovem, que foi acusado, inocente, e era inocente, foi provada a inocência dele, e que ele foi morto em praça pública, preso numa cruz. Você olharia e diria o quê? Aquilo foi o quê? Eu sei que estou falando sobre Cristo, mas vamos entender isso dentro de um contexto comum. Se isso fosse a notícia, nós entenderíamos o quê? Foi um assassinato. O que é que Deus faz? Deixa eu explicar para eles que ele morreu na cruz, mas não foi um assassinato. Foi um sacrifício. Tem propósito. Foi planejado. Aí lá no Antigo Testamento, Deus pega e diz assim para os sacerdotes, foi o seguinte, o povo vai começar a trazer rolinha, pombo, cordeiro, boi, e vão sacrificar por pecado. E eles vão começar a mudar o entendimento deles, que isso aqui não é apenas uma morte de um animal, mas é um sacrifício. Não é um abatedouro, é um local de adoração a Deus, através de sacrifício. Por que isso? Porque quando eles entendam que o meu filho for preso na cruz, ele não está sendo assassinado, ele está entregando-se em sacrifício por eles. Olha como o entendimento mudou, e que você nunca percebeu que o contexto ali era totalmente diferente do que nós falamos hoje. Mas que Deus começa a mudar um pouco o nosso entendimento. É o mesmo mudar de entendimento, por exemplo, para aqueles que estarão na eternidade, diante deste Cristo. Servirá ceia a nós. Ele servirá a ceia a nós. É tão lindo que eu acho que nem tem necessidade disso. Mas Cristo, eu acho que Ele anseia tanto por este momento, que Ele fala assim, ó, até lá não comerei nem beberei. Vocês podem, em meu nome podem, mas eu vou aguardar por vocês. Porque
Ele não será apenas aquele que... Gente, olha que coisa linda. Ele não será apenas aquele que vai servir a ceia. Ele vai sentar para comer conosco. Você já imaginou sentar para cear do lado de Cristo e olhar para o lado e olhar Ele? Você já se imaginou sentado numa mesa em que Cristo estará sentado ao seu lado, comendo contigo? A igreja como uma realidade. O início da igreja acontece em plenitude dos tempos. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Dessa forma, Deus faz congregar em Cristo todas as pessoas da dispensação da plenitude dos tempos. Então, surge a pergunta: quando a igreja passou a existir de fato? Quando ela se estabeleceu na sua forma concreta? Aí eu pergunto para a igreja: quando a igreja surgiu de fato? Pergunta fácil. E aí, quem saberia também responder? Paz do Senhor, irmãos. O conceito de igreja hoje é que ela é a célula máter da sociedade. A verdade prática de hoje fala de família, né? Então, ela se origina em família e ela é concretada, no caso, concluída com o ajuntamento dessas famílias, né? O conceito no Antigo Testamento só fazia apontar. A gente pega ali a primeira família, Adão e Eva, você olha e ali você entende que o princípio bíblico de capa a capa fala que o pai ensina os filhos. Então, quando eles sacrificam, faz o primeiro culto, né? Se entende-se ali que ele era igreja. Mas aquilo ali ainda não era a igreja plena, a qual estava no projeto divino. Aí você vai, a próxima família aponta para... Ali seria como a igreja inicia e como a segunda família ensina como a igreja vai concluir. Noé, a família de Noé, como igreja, é salva em uma arca que faz a tipologia de Cristo. Então a gente entende o início da igreja e o final. Mas aí todo o Antigo Testamento vem trazendo a família de Abraão, que aí vem a aliança da circuncisão, que fala que são povo separado. E aí vai mostrando tudo que nós devemos ser hoje. Que hoje sim, após o Pentecostes, quando nós recebemos o selo do Espírito Santo, creio eu que é o papel concretizado, o plano concretizado do que se diz igreja. Pronto. Em partes. A resposta está correta em partes. A pergunta foi quando a igreja passa de fato a existir. Eu entendo a questão das famílias. Cito exemplos aí da própria família do Éden, quanto Noé, quanto Abraão. Mas até ali, a gente volta porque a gente foi no início da lição. Ali ainda é um povo que se une, embora que como família ainda. O povo de Israel, o povo judeu, o povo da caminhada do deserto, ali ainda é um ajuntamento, ainda é um carral, ali ainda é um ajuntamento de pessoas. A igreja, ela tem seu início em Pentecostes, aí a parte da sua resposta. A igreja, a eclesia, é iniciada a partir de Pentecostes. Por quê? Porque ali eles são selados com o Espírito Santo. Pelo que o texto bíblico diz, é quando eles são batizados em Cristo e selados com o Espírito Santo. Antes de eu continuar aqui nessa parte, mas se alguém perguntar, eu até falei sobre isso aqui nas últimas lições, quando eu fui falar sobre Estevão, o primeiro mártir da igreja. Aí eu falei, existem algumas dificuldades de entendimento sobre o martírio, aquele que se entrega por sua apologética, se caso à morte. Estevão foi esse que morreu por sua fé. Mas podemos falar sobre João Batista. O próprio Cristo, ele morre como mártir.
Porém, até ali não existia igreja ainda. João Batista, ele não morre no tempo da igreja. É por isso que ele não pode ser considerado o primeiro mártir ainda. Mas Cristo é aquele que vai abrir a porta. Mas o primeiro a entrar é Estevão. No martírio da igreja, o primeiro mártir da igreja. A partir de Pentecostes, capítulo 2 de Atos, a partir dali, aquele ajuntamento de pessoas se torna... Olha como é interessante. Em Atos, baseado numa ordenança de Cristo, numa ordem de Cristo, uma orientação de Cristo, a igreja se reúne em Jerusalém. O que ele diz? Se reúne em Jerusalém, até que do alto venha. Até que do alto venha algo para vocês. Até que do alto vocês possam dar início a algo. Até que de algo tenha um sinal. Isso é a espera deles. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce, como chama de fogo. Texto conhecido, não vou entrar em detalhes aqui. A partir dali, a igreja começa a sair. A partir dali, não é mais um ajuntamento de pessoas que se reúnem em um lugar, mas são pessoas que não conseguem ficar controladas mais em um lugar, e agora passa a sair daquele lugar. Passa a levar as boas novas pelos caminhos. Que se limita, e a perseguição vem, e a partir de agora, já não ficam mais dentro da sua propriedade enquanto nação, mas agora vai em todas as nações levar essa mesma boa nova. Boa nova que chegou ao ponto de hoje, 2000 anos depois, nós estamos aqui falando sobre tudo isso. Vamos lá. A igreja do Pentecostes, como eu falei, a igreja inicia-se em Pentecostes. E ela diz assim: dessa forma, a igreja que existia apenas no coração e na mente de Deus se tornava uma realidade concreta quando o Espírito Santo é derramado no Pentecostes após a ressurreição de Jesus. Olha como o texto está dizendo tudo isso que a gente falou, tanto quanto eu falei, com o que o Humberto falou, com o que o Erickson falou. Dessa forma, a igreja que existia apenas no coração de Deus, aí está essas características do ajuntamento de pessoas, como o Erickson falou, das famílias, como o Humberto falou. Essa preparação está ali, mas se tornava agora uma realidade concreta quando o Espírito Santo é derramado no Pentecostes após a ressurreição de Jesus. E assim, isso é tão costuradinho, certinho, que hoje a igreja é o quê? Se perguntar assim, a igreja hoje é formada de quê? É de pessoas? Eu vou além. A igreja hoje é formada de famílias. Pastor, mas minha família não está aqui. Você já está. Faz parte dela. A sua salvação não é só sua mais. O seu papel agora como igreja é que a sua família entenda que ela terá salvação. Que ela tem um caminho novo a buscar. Não se entristeça se é só você ainda. Mas filhos, esposos, esposa, pai, mãe, todos, a porta da graça já se abriu na casa. A igreja como uma comunidade dos salvos, regenerados pelo sangue de Cristo no Pentecostes, o apóstolo Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Interessante, eu queria ler o texto, o tempo não vai me dar, mas eu vou te pedir, leia novamente depois, Atos capítulo 2, o capítulo inteiro. Principalmente a partir do momento em que Pedro começa a falar. O povo vai olhar para os homens falando em línguas e o vento soprando e vai dizer assim: esses aí estão cheios. E aí tem um termo, algumas bíblias vão trazer o termo mostro, que ali chama-se bebida forte, bebida alcoólica. E traduzindo seria: eles estão embriagados, por isso que eles estão falando desse jeito. E Pedro se levanta e fala assim: não, eles não estão embriagados. Está se cumprindo hoje o que está escrito no profeta Joel, que do meu espírito derramarei, e jovens profetizarão, jovens, aí o texto mais amplo, eu não vou pegar aqui da casa, senão eu vou falar errado, aí vai ser pior. Mas o texto é conhecido. Só que depois disso, Pedro começa a falar, está vendo esse Cristo que vocês prenderam? Este que foi crucificado por vocês? Este que morreu inocentemente? E que hoje vocês estão vendo ele sendo glorificado, subindo ao céu? Vocês estão vendo a palavra sendo cumprida?
o Espírito Santo confirmando a presença dele. Vocês estão vendo? Este que vocês mataram, este que era inocente, este que veio para trazer a salvação ao mundo, e em troca vocês os mataram. Este que quis o bem para todos, mas vocês só quis para eles o mal. E ele começa a falar, olha o texto, eu estou trazendo aqui dentro de uma linguagem popular, mas se você olhar no texto, ele vai falando sobre Cristo e acusando. Pedro não tem, ninguém me convence que Pedro queria pregar ali para ninguém se salvar. Pedro queria acusar. Pedro queria dizer assim, ó, nós sim, esses que vocês dizem que estão embriagados. E aí vou trazer para o nosso contexto, esse que vocês, mundo, não conseguem entender, quando às vezes o que parece bom para o mundo, a igreja rejeita. Este mundo que luta por aquilo que é ruim, que é pecado, e acha nisso prazer, e eles rejeitam. Isto mundo que vocês querem ensinar o que querem para os seus filhos, mas a igreja rejeita, porque sabe que tem que aprender aquilo que Deus quer que meus filhos aprendam, e não o que o mundo diz que tem que aprender. Isto mundo que você não consegue entender, este é o povo que creu que Cristo foi aquele que morreu na cruz por nós. Essa não é a pregação para que o mundo se converta. Mas quando Pedro acaba de pregar, sem preparar sermão, sem parar um tempo para ler, mas cheio do Espírito Santo, daqueles que experimentou o Pentecostes, os homens se levantam e falam assim, mas e agora? Como é que nós faremos para nos converter também? Aí Pedro olha, provavelmente, eu vejo aquela cena, Pedro olhando para ele e diz assim, mas não era isso o propósito. Mas o Espírito Santo que está em Pedro reconhece que ali são corações quebrantados, dispostos de fato a mudar. Para mudar, aí Pedro fala, se convertam. Se convertam, mudem os seus caminhos, mudem as suas ideias, mudem as suas práticas, arrependei-vos, e aí vocês poderão experimentar também disso que vocês até então não entendiam. Aí viram a pregação. Mas leia o texto capítulo 2, é lindo. Pedro, e olha assim, nessa visão, Pedro não queria, Pedro queria acusar. Pedro quer glorificar a Cristo, quer dizer que é Ele, mas ele não tem intenção de ninguém salvar. Mas quando se passa por uma confrontação como essa, o coração se quebranta. Não tem como mudar. Vamos lá. Selados pelo Espírito Santo, já foi dito que a igreja tem sua origem em dia de Pentecostes, por meio do Espírito de Deus. Somos batizados do corpo de Cristo e a igreja, então passamos a fazer parte dela. Batizados. Alguma pessoa pode dizer assim, mas pastor, aqui não há batismo, já houve batismo. Deixa eu falar para vocês, a palavra batismo, ela tem, e aí eu vou falar do grego baptismo, fala sobre iniciação. É por isso que aquele jovem que se passa na faculdade, ele é batizado na faculdade quando ele chega. Toda iniciação é chamada de batismo. Aqui, essa palavra vai falar sobre a inicialização. Aqui não é batismo nas águas. Aqui é batismo com o Espírito Santo. Aqui é batismo, ainda que não seja no falar em línguas, mas agora com uma habitação do Espírito Santo. Agora são batizados por Cristo. Eles são iniciados. Iniciados em quê? E aí quem me responde? Batizados porque agora fazem parte da igreja. Eles iniciam a sua caminhada como a eclesia. Através da pedra fundamental, da grande pedra, da afirmação de Pedro. Ali agora a igreja é formada. Todos aqueles que são batizados em Cristo são aqueles que se convertem verdadeiramente a Ele, porque se converte por entender que Ele é de fato o Filho de Deus. Dali após vem o batismo nas águas. Às vezes o batismo do Espírito Santo acontece como aconteceu na casa de Cornélio, antes das águas. Aí vem o batismo como salvos, como parte da igreja, e imediatamente já são revestidos pelo Espírito Santo.
já falando em línguas e com dons espirituais. 2 textos rápidos, não vou nem ler o texto todo, vou só fazer menção deles. Quando Deus encontra Nicodemos e fala que é necessário nascer de novo. A lei fala sobre o batismo. Nascer de novo, ser novamente iniciado. Nova criatura, como Paulo fala. A lei fala sobre esse batismo, o início da igreja, aquele que se torna de fato igreja baseado nesse fundamento. O outro texto, Marcos 16, se não me engano, aquele que crê no Senhor e for batizado será salvo, e aquele que não crê será condenado. Aquele que crer no Senhor e for batizado. 2 critérios, não é isso? Crer no Senhor, for batizado, salvo. Não crer, condenado. O batismo não é para ser salvo. O batismo é a consequência do primeiro ato. Eu creio no Senhor, serei batizado. É característica. Se eu creio nele, serei batizado. Descerei as águas e aí serei. Mas se eu nem mesmo creio, eu não me batizo. Se eu não mesmo creio, eu não tenho por que descer as águas. Se eu nem mesmo creio, não faço parte da igreja. A irmã Fábio já veio para cá para me tirar. Último tópico e eu encerro. Os nomes, quem tiver com os nomes, por favor, traz para mim que eu vou sortear os nomes que eu pedi, por favor, tá? O batismo de Cristo e do Espírito, o apóstolo Pedro, que exortou os presentes no dia de Pentecostes e se arrependeram, também disse: o recebereis o dom do Espírito Santo. Assim podemos afirmar que Cristo batizou os crentes com o Espírito Santo e com fogo, um batismo de capacitação, enquanto o Espírito os batizou no corpo de Cristo, um batismo de iniciação, formando a igreja. Aqui já não preciso entender que eu acabei de explicar sobre isso. Enquanto o Espírito batizou no corpo de Cristo, um batismo de iniciação, formando a igreja. Aqui existe o batismo de Cristo, iniciando a igreja. E o batismo com o Espírito Santo, capacitando ela também. Não é um povo solto, largado, fazendo o que quer, mas é um povo que é direcionado pelo Espírito Santo. A conclusão da lição: nesta lição vimos que surgiu a igreja fundada por Jesus Cristo e ela existiu primeiramente no plano de Deus, até se estabelecer no Novo Testamento, após a morte e ressurreição de Cristo e a infusão dos cristãos no corpo de Cristo, por meio do Espírito Santo. A igreja, portanto, não foi idealizada por homem algum, nem tampouco está fundada sobre teses humanas. O seu fundamento é Cristo, que é a cabeça da igreja. Por isso é um grande privilégio fazer parte da igreja, o corpo de Cristo. Amém?